Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui na FM O Tempo, o secretário municipal de governo, Castelar Guimarães Neto. Muito obrigado por estar conosco nessa sexta-feira. Seja muito bem-vindo aqui aos nossos microfones, secretário. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. É um privilégio poder me direcionar a todos os ouvintes do Tempo. Prazer é nosso ouvir o senhor aqui, viu, secretário? Volte sempre a gente já refaz o convite aqui para mais um Café com Política. Muito obrigado pela gentileza. Secretário, primeiro eu queria começar para relembrar um pouco da sua chegada e no momento institucional em que ela se deu, a palavra que ecoava na boca do prefeito de Belo Horizonte, na boca do secretário da Casa Civil do governo de Minas e até de outros vereadores com quem a gente conversava depois, era a palavra paz. Pacificar uma relação com a Câmara, trazer paz para o prefeito Fouad Noman. Nessas 2 semanas de trabalho foi possível já encontrar caminhos para encontrar a paz nessa relação executivo-legislativo? Bom, Guilherme, eu acho que nós já demos um bom passo inicial, né? Prova disso é que a Câmara, nas últimas semanas, já pautou e já trabalhou e já votou questões que eram importantes para a cidade. Eu acrescentaria à palavra paz a palavra governabilidade, né? O prefeito Fouad é um prefeito que tem uma ótima intenção, é um gestor público altamente qualificado e tem muitas coisas a entregar à população. E eu dizia a ele no instante em que ele me fez o convite o seguinte: prefeito, todos nós acompanhamos o seu trabalho, sabemos da sua intenção de entregar coisas para a cidade, o senhor precisa de paz e governabilidade, e é para isso que eu me coloquei à disposição pós-convite do prefeito para trabalhar nesse sentido junto à Câmara. Esse cargo de tentar amenizar a situação que vivia a Câmara e a Prefeitura, o secretário, é um cargo de fato muito importante. Essa articulação talvez seja um dos pontos mais importantes do secretariado. A gente, não lembro quem, Guilherme, se você puder me ajudar aí, nós recebemos recente alguém no Café com Política que falava sobre a importância do cargo de secretário de governo, né? E como, para o funcionamento de uma cidade, de um estado, é um cargo que de fato é um cargo definitivo. A gente sabe das pautas travadas na Câmara, recebemos aqui sempre vereadores também, mas eu queria saber do senhor, assim, além dessa relação, dessa pacificação, o que hoje é a prioridade para a Prefeitura em relação ao destravamento da pauta da Câmara? Bom, como você bem colocou, existem questões ainda a serem apreciadas pela Câmara que são de interesse não da Prefeitura, mas da cidade, né? Eu poderia citar aqui, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, que precisa ser regulamentada para que a cidade receba aí aproximadamente 20 milhões de reais, a questão do piso da enfermagem, a questão das emendas impositivas, algumas verbas para a saúde que também dependem de um ajuste legislativo. Então são pautas que já constam na Câmara, inclusive dentro do projeto de lei 479, e que agora, ontem e hoje, estão sendo enviadas, inclusive pela Prefeitura à Câmara, de forma individualizada, em projetos autônomos, justamente para dentro de uma perspectiva de que a Câmara convoque inclusive uma sessão extraordinária para apreciar essas questões que estão para muito além de uma questão política e que representam fatos positivos para a cidade, e que eu tenho certeza que a Câmara vai ter um olhar muito positivo em relação a isso e vai dar o devido andamento. Do ponto de vista de ferramentas objetivas do Poder Executivo, secretário, quais são aquelas com que o senhor conta? Eu vou trazer um relato, por exemplo, de uma vereadora que nós mencionamos aqui em outro momento, de dizer: olha, eu não consigo agenda com o prefeito para tratar de um assunto específico, então eu tive que encontrar uma obra com o prefeito meio ao acaso para tentar que isso acontecesse. Passa de alguma maneira por estreitar, mesmo para quem está hoje na oposição, uma relação mais próxima diretamente com o prefeito de Belo Horizonte, ou isso será destinado exclusivamente ao trato com o secretário de governo? Com quais armas, eu diria, o senhor está se colocando para essa conversa com os vereadores? Bom, a principal arma é o diálogo. Eu tenho tentado isso desde as últimas semanas, conversado bastante com os vereadores, já recebi grande parte dos vereadores no meu gabinete, e eu tenho a plena convicção de que essas tratativas sempre republicanas são o melhor caminho para a cidade. O prefeito Fouad, ele sempre me cobra exatamente esse ponto, no sentido de que nós tenhamos um diálogo aberto, né? Nós aqui em Minas já aprendemos que o que brigam são as ideias. É claro que eventualmente nós vamos ter vereadores da oposição que discordam da prefeitura em alguns pontos específicos, mas nós todos, de forma convergente, temos que pensar na cidade. Então o prefeito Fouad deu esse encaminhamento para que a gente possa dialogar com todas as forças para que a cidade possa continuar caminhando em paz. Além da chegada do senhor, secretário, nós tivemos na última quarta-feira a saída
agora do ex-secretário de Educação, Charles Diniz. Inclusive, no dia que ele esteve com a gente aqui no Café com Política, e num momento que era um momento delicado para a educação, porque era um dia de paralisação na educação de Belo Horizonte. Essas trocas, ou esse remanejamento aí do secretariado, é também uma possibilidade de dispensar a prefeitura já no ano que vem, numa pré-campanha de possível reeleição do prefeito? No caso específico da Secretaria de Educação, eu acompanhei de perto, porque eu tenho uma ótima relação com o professor Charles. Houve uma demanda pessoal do professor Charles, né? O professor Charles não é de Belo Horizonte tradicionalmente, ele é do interior do estado, mas estava aqui enraizado e cuidando dessa pasta tão importante, e de fato, ao que tudo indica, houve uma certa dificuldade de adaptação, inclusive de cunho familiar. Esse foi o motivo principal da substituição, e estamos muito satisfeitos com a substituição que foi levada a cabo pelo prefeito Fuad. A Roberta Vieira, que chegou, ela própria usou a seguinte expressão: ela vem do chão de fábrica, então é uma professora da rede, que já militou na rede municipal, na rede estadual, na rede particular, que já foi vice-diretora, diretora, enfim. Acho que a rede recebeu de braços abertos e tem tudo para ser feito um ótimo trabalho na educação também. Considerando que essas conversas foram iniciadas, o objetivo que o senhor tem como secretário é de ter audiências individualizadas com todos os vereadores, é de manter um cronograma permanente, seja por atendimento das demandas que eles alegam ter com a prefeitura. Ontem, por exemplo, nós recebemos aqui o vereador Ciro Pereira, que dizia: olha, eu não estou disposto necessariamente a ser base de governo, mas eu preciso de algumas questões a serem atendidas para eu me manter, por exemplo, como independente. O caminho vai ser esse, secretário? Como eu falei, o caminho é sempre o diálogo. Por exemplo, o vereador Ciro, apesar, vou usar o termo, de se dizer independente, eu já estive com ele 2 vezes pessoalmente após a minha chegada à secretaria, justamente porque as conversas têm que acontecer, né? Eu falei que, em que pese eu esteja em defesa do poder executivo e vereadores e o presidente da Câmara na defesa do poder legislativo, há uma convergência que é o interesse da cidade. Então é claro que todas aquelas questões técnicas trazidas por vereadores que sejam de interesse em última análise de Belo Horizonte, a prefeitura recebe de braços abertos, e a orientação do prefeito Fuad é para que nós façamos aí todo e qualquer ajuste necessário ao bem da cidade. Eu vou voltar num ponto que o Guilherme citou, e o senhor também, secretário, que envolve também a questão do diálogo, claro, mas talvez nessa falta de acesso que vereadores reclamavam, que tinham na prefeitura há um tempo, não só com o prefeito, mas também com os secretários. É um ponto também que está sendo discutido, ou que já foi repensado desde a sua chegada, para que esse diálogo de fato aconteça, mas não só lá na ponta com o prefeito ou com o senhor que ocupa esse cargo de interlocução? Sim, essa é uma reclamação que de fato eu recebi, e te falo que nem só vereadores da oposição, mas propriamente também os vereadores da base, em algum momento, relataram alguma dificuldade de agenda. E, sinceramente, não é nenhum tipo de má intenção por parte dos secretários, nada. De fato, o que a gente precisa é de organizar melhor a produtividade, organizar melhor a interlocução entre todas as pastas, para que todos os vereadores sejam atendidos, enfim, tenham agendas produtivas. Como eu falei, o bem da cidade, em última análise, é o mais importante. Me parece haver, secretário, uma diferença muito evidente sobre a velocidade do Poder Executivo e a velocidade do Poder Legislativo. Quando um vereador, por exemplo, vai lá para a ordem do dia, popularmente ali pinga fogo, diz: olha, não tem uma demanda atendida pela prefeitura, etc, etc. Há um tempo para que, por exemplo, se essa demanda foi pedida ou que ela seja pedida, o Poder Executivo consiga fazê-la. Dá para equacionar as duas coisas, ou seja, sempre vai haver essa dissonância entre os dois poderes que é impossível de ser resolvida, ou é a prefeitura que tem que se tornar mais ágil, as ferramentas da prefeitura têm que ser mais ágeis, são os vereadores que têm que diminuir às vezes o tamanho das demandas ou a velocidade ou os caminhos pelos quais estão usando? Bom, essa semana, coincidentemente, eu tratei disso com os vereadores que eu já estive. Fiz um levantamento de todas as demandas apresentadas por todos os vereadores, e com aqueles com os quais eu me reuni, eu disse o seguinte: olha, quais são as suas demandas prioritárias? Porque muitas vezes os vereadores recebem demandas das suas respectivas lideranças políticas e encaminham no modo automático para a prefeitura, e talvez eles não saibam que hoje, por exemplo, somente em relação à BH Trans, nós temos praticamente 10.000 demandas ainda não atendidas ou ainda em fase de atendimento. Então, de fato, às vezes o vereador lá na ponta, na sua comunidade, no seu bairro, ele fala: poxa, mas aquela minha demanda ainda não teve uma resposta efetiva, justamente porque a máquina não suporta tantas demandas. Então, o que eu tenho feito com aqueles, como eu disse, com os quais eu já me reuni, é justamente mostrar a tabela e dizer: olha, marca aqui, por favor, o que é fundamental para o seu mandato, o que de fato é importante que a prefeitura faça uma análise mais
enfim, imediata, e foi essa a orientação que o prefeito Fuad me deu e tem caminhado muito bem. A gente falou até aqui da relação da prefeitura com a Câmara, mas em relação ao governo do estado, o secretário, como que está essa Bom, conversa? Eu particularmente não faço a ponte, o contato direto com o governo do estado. O prefeito conduz diretamente essa tratativa com o governador. Sei que eles têm uma ótima relação. Um facilitador disso é o nosso secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, que faz um bom contato, enfim, e que circula muito bem no governo do estado e que circula muito bem também na base do executivo municipal. Então, eu sei que de uma forma muito republicana eles se complementam e, dentro do possível, aquilo que for bom para o estado e bom para o município, eu tenho certeza que eles vão com sinergia e atuar em conjunto. Eu queria, secretário, agora uma avaliação do ponto de vista político daquilo que o senhor viu previamente a estar no cargo de secretário de governo, na relação especificamente entre o presidente da casa, Gabriel Azevedo, e as estruturas de governo. Sempre houve críticas muito duras, algumas até muito além de críticas duras, até com algumas ofensas que não pareciam ali muito adequadas ao prefeito de Belo Horizonte, ao secretário Josué Valadão. Faz parte do jogo estar no cargo de secretário e receber esse tipo de discussão ou ser colocado nesse tipo de embate, ou é o tipo de termo que, com Castelar Guimarães Neto, se isso acontece, ali tem uma ruptura e a conversa não caminha naqueles mesmos termos? Foi de fato o que eu falei aqui, Guilherme. Assim, na verdade, eu tenho um papel hoje, sob o comando do prefeito Fuad, de coordenação dos interesses do Poder Executivo. A Câmara, ela tem que ser, obviamente, independente, e a nossa relação é aquela prevista na Constituição. Ela é harmônica e independente. E eu respeito muito a Câmara, eu tenho certeza que a Câmara respeita muito o Poder Executivo. Eu tenho uma ótima relação com o presidente Gabriel, que inclusive antecede a situação política. Eu fui presidente do PHS no estado, quando o Marcelo Aro era o presidente do PHS nacional, e nós, inclusive, acolhemos o Gabriel na sua primeira candidatura a vereador em Belo Horizonte. E quando eu fui escolhido pelo prefeito Fuad, inclusive, eu liguei para o Gabriel antes que o ato fosse público e disse: Gabriel, nós não vamos brigar. Nós somos amigos, nos conhecemos, eu sei dos seus interesses em relação à Câmara, você sabe dos meus interesses em relação ao Executivo, mas em última análise nós temos os interesses da cidade. Então, de fato, como eu disse aqui, o que brigam são as ideias, né? Na verdade, de uma forma muito educada, muito republicana, a Câmara tem que ser independente, tem que ser forte, isso é importante para a cidade, mas essa relação harmônica entre as partes é fundamental até para a gente poder evoluir em pautas fundamentais. Essa sua relação prévia com o vereador Gabriel Azevedo, ela já garantiu, digamos, uma linha mais aberta ou aponta para um horizonte de melhor diálogo do que teve seu antecessor? Não só em relação ao presidente Gabriel, mas justamente por militar na parte política já há alguns anos e sempre nos bastidores, eu tenho uma relação pessoal com grande parte dos vereadores, né, da Câmara Municipal. E isso é claro que é um facilitador, né? O diálogo, ele é muito mais transparente, muito mais aberto quando você já conhece e sabe quais são de fato as perspectivas daquela pessoa. Então é um facilitador, sim, e que eu tenho certeza que em última análise, como eu disse, os frutos vão ser colhidos pela cidade. E nós vimos um Gabriel mais tranquilo nas últimas semanas, talvez, acho que a gente pode dizer, desde fato a chegada do senhor à Secretaria de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte. Essa conversa passou por isso também em relação às atitudes que o Gabriel tinha ou estava tendo com o ex-secretário Josué Valadão, com o próprio prefeito Fuad? Eu acho que sim, na verdade, assim, como eu falei, é um facilitador a relação prévia que eu tenho com ele. Pontualmente ali é possível dizer que o Gabriel de fato errou e ele próprio reconhece. Tanto é verdade que ele procurou, por exemplo, a vereadora Flávia Borja para se desculpar em relação às afirmações que ele tinha feito na Câmara. Como eu falei, é claro que entre essa relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, em algum momento nós vamos ter que aparar algumas arestas, né? Porque de fato, por serem independentes e estruturas muito fortes, às vezes os interesses são colidentes, mas o diálogo, como eu tenho sempre repetido aqui, é a nossa principal arma. O quanto tem de peso o grupo de parlamentares do que a gente convencionalmente levou a ser a família Aro para ser uma base sólida para o prefeito de Belo Horizonte? Eles são fundamentais nesse processo? Ou outros vereadores que hoje estão na oposição também são considerados essenciais para trazer alguma governabilidade que o senhor mencionou no começo da nossa entrevista? Sim, bom, te respondendo o seguinte: todos os vereadores são importantes para a prefeitura, todos os 41 vereadores são importantes. É claro que a família Aro, ela tem uma característica muito própria, que de fato é uma união muito firme, né? É um grupo que caminha de forma muito coesa, liderado pelo secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, e que caminha junto. E claro que para a prefeitura, esse grupo hoje de 10 ou 11 vereadores de forma aliada, ele é fundamental porque ele dá justamente a governabilidade
governabilidade que o prefeito Fuad precisa para continuar o trabalho na cidade. Secretário, queria também tocar num outro ponto, do ponto de vista de perspectivas para o futuro. É claro que as arestas precisam ser aparadas inicialmente, mas a prefeitura parece indicar, pelos movimentos do prefeito, que há um plano mais consistente de diálogo com o governo federal para tentar atrair investimentos, de diálogo com o governo do estado pela relação que o senhor tem pela Casa Civil hoje ocupada pelo secretário Marcelo Aro. Mas do ponto de vista político, o prefeito já lhe deu que sinalização? É para 2024 de um prefeito que se planeja candidato? É para um prefeito que quer entregar o quê para a cidade e precisa destravar o quê do ponto de vista político? Qual é a mirada dada pelo prefeito de Belo Horizonte para o secretário de governo para dizer isso aqui é o caminho Fuad? Bom, não só para mim, mas em todas as oportunidades que eu já vi o prefeito Fuad conversando com outras pessoas em relação ao cenário político do ano que vem, ele fala: calma, não é hora de falarmos em eleição. É cedo demais para falarmos em eleição. E de fato a história nos mostra que a eleição ela é sempre discutida após o Carnaval, após a Semana Santa, enfim, tem muita água para rolar. O prefeito Fuad tem como prioridade entregar as obras que estão em andamento na cidade, que são obras relevantes. Agora com o dinheiro do PAC, que o prefeito foi lá em Brasília e pessoalmente conseguiu. Há obras na Cristiano Machado, obras do Córrego do Jatobá, Ferrugem, enfim, Olaria, que são obras que vão fazer com que as enchentes esse ano sejam inclusive menores do que nos anos anteriores. A questão do Carlos Prates, a questão da Lagoa da Pampulha, enfim, o prefeito tem cuidado diretamente dessas pautas. Ele, como eu falei, é um gestor muito qualificado, muito competente, e essa é a prioridade do prefeito, entregar para a população o que a gente precisa de imediato. Secretário, o senhor citou a questão das enchentes, e é um assunto que a gente tem falado muito aqui, até pela orientação também das defesas civis, né? Defesa Civil Nacional, estadual, defesa civil de cada cidade, para aquilo que pode ser, de fato, um cenário muito triste, que a gente pode ter de novo depois daquele cenário de 2021, 2022, na chamada chuva de 1000 anos. Quando o senhor cita as obras, e nós trouxemos informações recentes também aqui sobre esses lançamentos, essas visitas do prefeito, junto à prefeita de Contagem, né, Marília Campos, inclusive, mas a gente fala de ações mais urgentes também. E esse foi até um questionamento de um ouvinte ontem: o que a prefeitura faz hoje para aquelas famílias que já sofreram com essa chuva lá em 2021, que ano após ano fica aí com esse medo de que isso aconteça novamente? Como que o cidadão, né, Belo Horizontino, é recebido pela prefeitura? O que é pensado de ação hoje? Bom, previamente aqui, e reiterando o que eu já falei, o prefeito Fuad tem conduzido essas obras de uma forma muito direta. Então, o investimento que está sendo feito, por exemplo, na contenção das encostas, é um investimento recorde em Belo Horizonte. São praticamente 150 milhões de reais de obras, como eu falei aqui, relacionadas aos córregos de Jatobá, Olaria, Ferrugem, enfim, que vão fazer com que, por exemplo, a água que chega do Rio Arrudas ali na Tereza Cristina, ela chegue com muito menos força do que tradicionalmente nós estamos acostumados. É claro que a chuva é um problema recorrente, histórico em Belo Horizonte, mas eu tenho plena convicção que esse ano nós teremos os melhores números dos últimos anos e que isso será uma crescente com essas obras que estão em fase final em relação aos próximos anos. Em relação às famílias, há por parte da prefeitura, evidentemente, como eu falei, o prefeito Fuad, ele tem esse direcionamento, um acolhimento por parte da prefeitura dentro de tudo aquilo que a prefeitura puder fazer para, de uma forma ou outra, ele minimizar o sofrimento dessas famílias que se encontram ali naquelas áreas de maior risco. Tanto o senhor quanto o secretário Josué Valadão, que o antecedeu, não tem ocupação anterior de cargos no legislativo, por exemplo. A gente já viu a prefeitura fazer alguns movimentos anteriormente de ter parlamentares ou ex-parlamentares que participaram dessa interlocução. Eu vou mencionar o ex-vereador Silvinho Rezende, por exemplo, que foi um desses. A ex-vereadora Luzia Ferreira, que foi presidente da Câmara, também participou há pouco tempo desse processo dentro da prefeitura. O senhor vê como alguma necessidade de ter quadros que ocuparam espaços na política necessariamente para esse tipo de interlocução que precisa ser feita com a Câmara, com o governo federal, com o governo do estado? Tem que ter sido político necessariamente com cargo para isso, secretário? Não, eu sinceramente não acho. No meu caso específico, eu até sempre tangenciei essa questão política de uma forma muito clara, né? Então eu já fui presidente do PHS, eu já coordenei campanhas importantes do deputado Marcelo Aro, depois do secretário Marcelo Aro, quando esteve na candidatura ao Senado. Eu sou primeiro suplente no Senado Federal do senador Carlos Viana, então participei do pleito de 2018. Então eu sempre tangenciei e sempre tive uma relação muito próxima com essas pessoas que disputaram diretamente cargos eletivos. Isso, evidentemente, é um facilitador, mas eu não vejo como uma premissa fundamental para quem ocupa o cargo. Nós estamos conversando com o secretário de Governo de Belo Horizonte, Castelar Neto.
No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Secretário, é aquele momento que faremos perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Perfeito. Combinados? Vamos à primeira delas. Qual será o papel de Josué Valadão junto à sua gestão como secretário de governo? Ele continua como consultor técnico do prefeito, tem uma grande bagagem, são 15 anos na prefeitura municipal e nós temos que respeitar. Os parlamentares da família Aro vão garantir uma base sólida? Já garantem. A prefeitura de Belo Horizonte temia ou teme em algum momento o impeachment do prefeito de Belo Horizonte? Não há qualquer razão para isso, sobretudo pelo trabalho que o prefeito Fuad vem desenvolvendo na cidade. O que a prefeitura espera desde a chegada do senhor na relação com o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo? Paz, governabilidade e respeito. Castelar Guimarães Neto, secretário de governo do município de Belo Horizonte, da gestão do prefeito Fuad Noman. Muito obrigado por estar conosco aqui nessa sexta-feira, obrigado pela conversa. Volte em outras oportunidades para conversar também aqui conosco, microfone sempre aberto para o senhor. Eu que agradeço a gentileza do convite, vou estar sempre à disposição, é um prazer estar aqui. Ótimo dia pro senhor, secretário. Obrigada pela entrevista.